Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edson, bem-vindos mais uma vez ao Fui no Sebo. E mais uma vez agradeço de coração por todo o carinho, por toda a interação de vocês aqui no canal. Vocês são maravilhosos. Agradeço aos novos membros que têm chegado no canal, os membros que já estão aí há mais tempo. Agradeço muitíssimo, de coração, aos todos os geradores de conteúdo aí que têm trocado figurinha com a gente. Vocês são maravilhosos. E assim, esse canal existe em função de vocês, tá? Então estamos aqui trabalhando por causa de vocês, tentando plantar aquela sementinha da curiosidade, aquela sementinha crítica na cabeça de vocês através da literatura, porque só a literatura consegue expandir, né, a mente da gente nesse nível aí, tá? Para a gente ter uma mente crítica, uma mente formadora de opinião, tá ok? Muitíssimo obrigado a todos vocês, tá? Vocês estão aqui dentro no nosso coração. Muitíssimo obrigado. Deixa esse coraçãozinho vermelho, tá? Siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube, siga a gente no Facebook, tá? Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E compartilhe esses vídeos com todos aqueles que vocês desejarem, que não desejarem também, com os conhecidos e os não conhecidos, né? Onde vocês estiverem, né? Assista esses vídeos, dissemine, apresente o canal para as pessoas aí, que a nossa intenção é essa, né? É disseminar cultura, informação e um entretenimento de qualidade para todos vocês. Muitíssimo obrigado, tá? Bom, hoje eu trago para vocês esse cara aqui, um peso histórico absurdo, vocês não fazem ideia. A Epopeia de Gilgamesh, essa edição saída pela editora Autêntica em 2017, tá? E traz esse subtítulo aqui interessantíssimo, né? Ele que o abismo viu, tá? Mas quem que trouxe essa... Vamos entender um pouco da história, dessa história aqui, tá? Tem o compilador dessa história, tá? Viveu há mais ou menos 1.300, 1.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo, né? 1.300, 1.000 anos antes de Cristo, tá? O nome dele era Sinlek Unini. Ele era um alto sacerdote da Mesopotâmia, tá? Mas assim, alto sacerdote, sumo sacerdote, ele tinha grau místico dentro da Mesopotâmia lá e viveu nessa época mais ou menos, tá? Assim, você vê a posição do cara era tão importante que ele tinha um significado, o nome dele. O nome dele significava aquele que aceita a minha oração, ou talvez fosse um pedido, né? Sim, aquele que me aceite a oração, né? Você aceita a minha oração. É mais ou menos isso daí. Né? Então acredita-se muito fortemente que foi esse cara aqui que organizou e compilou essas histórias e fez a primeira tradução do cuneiforme. Tá? Quando a gente fala organizar e compilar, a gente tem que entender o seguinte: essas tábuas, são tábuas de argila, 12 tábuas de argila, né, que escrita em cuneiforme. Então ele que organizou essas tábuas e fez essa tradução, né, para o mesopotâmico lá na época, né? Mas ele tirou do cuneiforme, ele conseguiu traduzir isso do cuneiforme para alguma situação, tá ok? Bom, vamos continuar. Mais ou menos isso daí é a história do cara, tá? E temos aqui que é o seguinte, a epopeia, né? O que é uma epopeia? Bom, a epopeia a gente pode traduzir o seguinte, é um longo poema que narra feitos históricos, né? Feitos lendários de um herói lendário, né? Feitos maravilhosos, né? Fábulas, aventuras fabulosas, de um personagem lendário, tá? E no caso, o nosso personagem lendário aqui é quem? É Gilgamesh. E quem que foi Gilgamesh? Gilgamesh foi um rei julgado semideus que viveu na Suméria, tá? Ele foi o quinto rei da dinastia, né, da dinastia dele ali, dinastia fundadora da cidade de Uruk, hoje na região do Iraque, tá? E sim, diz a história que ele pode ter reinado. Agora a gente vai entrar em terreno não muito certo, porque quando se trata de história antiga, muito antiga assim, a gente tem problemas de datação, tá? Então muitas vezes a gente está falando de uma situação que aconteceu num período, mas essa história pode ter vindo de muito tempo antes, mas só ter sido datada naquela época. Então ela veio sendo trazida como tradição oral durante muito tempo mesmo, até chegar numa hora que alguém resolveu trazer essa história e deixar ela assim na posição do tempo, tá? Então estamos falando aqui alguma coisa assim, né? Provavelmente ele deve ter reinado, né, nessa cidade de Uruk como quinto regente, né, que quinto imperador, sei lá como é que era naquela época, mais ou menos
mais ou menos em 2700 a.C., tá? Só que assim, ele foi o mais famoso desses reis. Por quê? Primeiro porque assim, o nome dele também tinha uma tradução. Era aquele que, o velho que rejuvenesce. Era a tradução do nome dele, tá? Por quê? Porque diziam que ele era filho de uma deusa como um sacerdote, tá? Por acaso a deusa Ninsum e o sacerdote era o Lugalbanda, tá? Dessa época, né? Então assim, né? Suposições, histórias assim. Então ele era tido como um deus, como um rei deus, tá? Mas o que vai realmente narrar essa história do Gilgamesh, né? Esse poema a respeito dele? Tá? Ele vai narrar os feitos históricos que ele teve, né? Como sendo assim o registro literário mais antigo que se tem conhecimento na história humana. Tá? Essa história dele simplesmente é a história mais antiga que se tem conhecimento que foi, né, registrada. Tá? Tanto que aí entra aquela coisa de datação de novo, tá? Na tradição, essa história ela remonta a muito tempo atrás. A gente vai entender o seguinte: a história de Gilgamesh pode ter sido anterior a 3300. Tá? Por quê? Porque a escrita cuneiforme só foi é, inventada 3200 anos. A história situa ele em mais ou menos 2700. Tá? Então, a gente está falando aqui de situação de tradição oral. Né? Vamos trabalhar como a data que ele viveu como 2700 anos antes de Cristo. Tá? Só que a história realmente, né, a tradição de se contar histórias, né, de se desenvolver histórias como essa, ela remonta muito tempo atrás. Tá? Então a gente pode imaginar o seguinte, né? Segundo o que os historiadores trazem para a gente, ele, na verdade, ele pode ter vivido ali entre 3300 a.C. e 2700 a.C., tá? Que é até onde chegou a história do reinado dele. Tá? Por quê? Porque a escrita cuneiforme só foi desenvolvida 3200 a.C. Então, até ali, a coisa pode ter vindo assim, meio que na tradição oral, aí passava-se o tempo, voltava, então a gente não consegue ter uma certeza absoluta das datações, tá? Então vamos pensar de uma maneira mais precisa assim, alguma coisa entre 3300 a 2700, tá ok? Mas assim, esse contexto de datação é isso daí. A gente só tem que entender que é o seguinte, ele pode ser anterior a isso daí, pode ser anterior até 4000 anos antes de Cristo, tá? Mas a história, por causa da escrita cuneiforme, né, só foi registrada a partir de 3200, tá, posicionando ele a 2700 anos antes de Cristo. Tá? Tudo bem, mas mais ou menos a gente tem que entender, tem que tentar aceitar isso daí. Na verdade, deixar essa informação meia de lado como contexto, tá? Para cair realmente no que significa a história desse cara. Tá? Outra coisa interessante a gente observar também é que já nessa obra é identificada muitas ideias, valores e visão do mundo muito aprimorada, muito desenvolvida para aquela época, tá? E tem outra coisa interessante também, essa história vai contar sobre mitos que só vão acontecer há muito tempo depois na tradição comum. Tá? Então esse livro já traz coisas anteriores a Homero, anteriores a Hesíodo, anteriores à própria Bíblia, que vai falar, tipo assim, da criação do homem a partir da argila, tá? De uma construção de uma arca que deveria salvar homens e animais. Por quê? Por causa de um grande dilúvio. Tudo isso sendo contado a partir de 2700 anos antes. Aí entra toda essa coisa de contexto histórico, tá ok? Bom, espero que assim vale mais a pena a história do que o contexto de tempo aqui, a linha de tempo dele, tá? Eu recomendo fortíssimo esse livro para vocês, como história realmente, né, para os amantes de história, tá? E assim, leiam esse livro que vai ser bem bacana, vai enriquecer bastante a vida de vocês, tá ok? Muitíssimo obrigado e até a próxima.